Mateus capítulo 18. Já conseguem ouvir? Não sei se eu tenho isto ligado. Já está ligado. Glória a Deus. O teu irmão Pinto queria uma música todos os dias. Mas olha que o Paulo, se quiser, cantava todos os domingos músicas novas. Mas é melhor não. Aliás, não é melhor, há um propósito de nós repetirmos. Que nós não estamos a fazer um concerto. Nós estamos aqui para cantar e louvar a Deus. E se fossem todas novas, todos os domingos, nós não conseguíamos fazer isso. Mateus capítulo 18. Quem é o maior? Este é o título da minha mensagem. E eu tenho partilhado com os irmãos à sexta-feira, e este também é o domingo, tenho-me dedicado nestes últimos tempos a voltar a ler o Novo Testamento, ou mais propriamente os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e ler e reler e ler e reler. E gostaria de meditar um bocadinho acerca de Mateus 18, em que os discípulos, Marcos também fala desta passagem, que eles iam a caminho de Cafarnaum, e eles andavam neste tipo de conversa uns com os outros, quem é o maior? Quem é o maior? E no versículo 1 de Mateus 18 diz: naquela mesma hora os discípulos se aproximaram de Jesus perguntando: quem é o maior no reino dos céus? Sempre há aquele desejo, eu sou maior que tu, eu sou... eu acho que já vem assim de quando nós somos pequeninos, né? A gente quer sempre ganhar, a gente quer... Sim ou não? A gente quando... No meu tempo jogava só peão, agora qual peão, qual carapuça? A gente queria sempre partir o peão do outro. Quando jogava o berlinde, abafar, aqueles berlindes grandes é o abafador, que é para a gente ficar com todos e o outro ficar sem nenhum. A gente quer sempre ganhar. Então é a natureza humana. E ele, olha, quem é o maior? E Jesus chamando uma criança, colocou-a no meio deles. E disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aparentemente parece que Jesus até nem dá importância a essa pergunta, quem é o maior, qual que é o maior, pá, isso não interessa nada. Mas de facto não é verdade, porque no versículo 4 ele responde à pergunta diretamente. Ele diz assim, olha, aquele que se tornar humilde, uma pergunta direta, uma resposta direta. Aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E todo aquele que receber em meu nome uma criança, ou como esta, recebe a mim. Irmãos, na sexta-feira nós meditámos um bocadinho desse desejo de ser grande, ou maior, ou de crescer. E que de facto tem a ver com que Deus nos criou com essa natureza de desejar crescer. E vemos que Jesus não os repreendeu com esta, dizer assim, olha, nem sequer pensem nisso. Temos nada que ser grande. Não tem nenhum problema. Agora Ele nos dá o caminho para lá chegar. De uma forma muito direta. Eu disse, olha, o caminho não tem nada a ver com arrogância, não tem nada a ver com orgulho, não tem nada a ver com nada disso. Tem a ver com humildade. Queres ser grande? Sim, Senhor, ser humilde. Queres crescer na vida no sentido alcançar alvos, subir na carreira? Ok, não tem problema nenhum ter esse desejo. Diga ao irmão ao lado, ser humilde. Estás a estudar
E normalmente nós queremos ser, tanto que perguntamos aos meus, olha, o que é que tu queres quando fores grande? Não é? E alguns podem já ter bem isso bem definido, outros não, é natural. Não é? Mas dizer assim, olha, eu quero ser um empresário bem sucedido. Nenhum pai vai dizer, oh, não penses nisso. Não, tu vais ser um pobre. Algum pai vai dizer isso? Não, o desejo não tem problema nenhum. O desejo em si, isso é bom. Querer chegar a algum lado, querer fazer a diferença nesta terra, glória a Deus. Agora Jesus foi claro, olha, o caminho para lá chegar é humildade. Diga-me ao lado, humildade. Tens alvos, tens anjos, queres crescer na vida, glória a Deus. Mas o caminho é humildade. E estas palavras de Jesus até são fortes, porque eles nos desafiam a mudar. Ele está a dizer assim, olha, se não vos converteres como esta criança. Ou seja, o desafio é mudar. É uma palavra forte, por quê? Porque quanto mais idade nós temos, mais difícil ou mais resistentes à mudança nós somos. É natural, nós crescemos, habituamos, sei lá, a ter o café desta forma, a fazer isto, daquela, da outra. Quando alguém vem para dizer para mudar, nós naturalmente somos resistentes à mudança, porque estamos habituados a fazer assim já há muitos anos. Mas Jesus disse, olha, se vocês não mudarem, se vocês não mudarem de mentalidade, se vocês não se converterem como esta criança, não se forem humildes, olha, nem grandes vocês são, vocês nem sequer entrarão no reino dos céus. Por isso é que eu digo que é uma mensagem forte, porque nem sequer ele está a dizer, olha, vocês nunca vão chegar a ser grandes. Não, vocês nem sequer entram no reino dos céus. Então, quando eu pensei, sejam humildes neste versículo 4, humildes como esta criança, eu tentei pensar em algumas traços de caráter que normalmente as crianças têm e que se calhar nós podemos aprender com elas. Primeiro, as crianças são genuínas. Concordam comigo ou não? Elas não se relacionam connosco através de regras ou leis, mas elas relacionam-se connosco de uma maneira direta, pessoal, genuína, não é? Quando nós colocamos uma criança ao colo, seja ao colo do A, do B ou C, claro que naturalmente, se não for dos pais, está assim meio envergonhada, etc. Mas depois de passar isso, seja ao colo, ao teu colo, ou ao colo do Presidente da República, para ele é igual. É ou não é? Se ela tiver que mexer, pôr o dedo no nariz, mete. Se ela tiver que nos puxar a gravata, ou e puxa-nos os óculos, e seja quem for. Porquê? Porque é genuíno. É ela mesmo. Ela não está ali a fazer um teatro. Ela não está ali a fazer um favor. Ela não está ali para mostrar alguma coisa que não é. Não, ela está a ser ela própria. E a minha questão é esta. Tão bom se nós fôssemos assim com o nosso Deus. Que o nosso relacionamento com Deus deve ter como base o ser genuíno, deve ter como base o ser espontâneo, deve ter como base sermos nós mesmos. Com a nossa linguagem, com a nossa maneira de ser, sermos nós mesmos. Não precisamos mudar a voz para orar. Não precisamos, porque às vezes quando pensamos em oração, naturalmente as pessoas dizem assim, a gente ouve isto muitas vezes, eu não sei orar como o pastor. Mas orar é falar com Deus, é abrir os nossos corações. E se eu tenho uma linguagem para o irmão A, ou para os meus colegas desta forma, para Deus é da mesma forma. Não, é uma falta de respeito, não. Deus sabe quando há coisas que são genuínas e vêm cá de dentro, e quando é falta de respeito.
Nós não temos que, quando estamos na presença de Deus, ter tipo uma tala, ter tipo uma série de regras e dizemos ao Senhor, nosso Deus, Pai dos Santos de Israel, não sei o quê, e às tantas a gente já se perde porque não somos nós mesmos. Porque não temos essa linguagem, porque não usamos esse vocabulário, porque não estamos a orar aquilo que a gente sente. E sabe uma coisa, um dia estava a ouvir sobre a oração alguém, que eu não vou dizer quem, como é lógico, e ouvi, e quando eu me levanto para orar, eu tinha medo de orar. Porque na pregação ele disse que quem ora desta forma é porque ainda é criança. Quem pede estas coisas é porque ainda é criança. Então eu comecei a orar e dei comigo a não orar nada de jeito. Porque eu comecei a orar e quando eu ia para pedir, e estava a pedir, depois lembrava, não, oh Senhor, desculpa-me, perdoa-me, eu não quero ser criança. Não importa quem nós somos. Às vezes nós somos crianças, tanto que sejamos crianças. Não importa ser a Mafalda, porque ela vai usar palavras que vocês podem não entender, mas eu entendo as palavras dela. Quando a Daniela usava dizer que ia Coca-Cola, ou quando o Tiago usava dizer que ia o Knock Knock, sabe o que é o Knock Knock? Você não sabe, mas eu sei. McDonald's. Não é os filhos que têm que entender os pais entendem os filhos. E quando eles são bebés, eles não estão preocupados, eles falam como sabem ou não falam, ou pondo, mas o que é certo é que os pais atendem, e o nosso Pai Celestial também nos vai entender. Não importa se eu estou a ser criança, pois que seja criança, um dia deste eu vou crescer, mas eu não posso estar na presença de Deus preocupado se estou a fazer certo, se estou a fazer mal, porque depois Deus deixe de ser eu mesmo, deixe de ser espontâneo, deixe de ser genuíno, deixe de ser eu mesmo ali aberto e pronto na presença de Deus, e começa a estar ali tipo a fazer um teatro. É impossível nós recebermos alguma coisa de Deus dessa forma. Por isso ele falou, sermos humildes como eles. Olha, sou criança, claro, há um tempo a crescer. E ele se calhar tem razão que eu sou criança. Eu é que não posso saltar estágios. Sou criança, sou. Então tenho que continuar a caminhar, um dia deste eu vou crescer. Mas o crescimento tem que ser alguma coisa natural. Quando eu der comigo já não estou a orar daquela forma, estou a orar de outra. Ótimo, cresci, ótimo. Mas eu nem sequer estou ali a dizer que se cresci ou não. Os meus filhos não estão preocupados se estão a crescer ou não estão. Eles crescem. E nós também devemos ter essa genuinidade, essa espontaneidade, nos entregarmos nas mãos de Deus, porque Ele nos compreende, Ele nos ama. Então quando é para ter relacionamento com Deus, quando é para orar, quando é para louvar, nós não devemos estar preocupados com o que os outros dizem, com o que os outros pensam. Quando nós somos encorajados, que levanta o braço, louva a Deus, canta. Olha, não estejas preocupado com os outros à tua volta, sê tu mesmo, louva ao Senhor com tudo o que tu tens, porque nós não estamos aqui a cumprir calendário, nós não estamos aqui a passar um bom tempo, nós não estamos aqui para ter um entretenimento, não, nós estamos aqui para ter um encontro com Deus, e Ele marcou esse encontro connosco, e Ele vai falar às nossas vidas. Podemos dizer um ai, mas Ele vai perceber esse ai, tal e qual como todas as mães percebem os tipos de choro dos filhos. A cara, aquilo não é choro. Eu disse, será que aquilo não é? Ela aleijou-se. Não é meu choro igual aos outros. Não é nada. Assim Deus nos entende também. Deus conhece os nossos corações. Quando eu penso nas crianças, outra característica das crianças é que elas podem ter diferentes características faciais, formações, personalidades, mas lá no fundo todos têm uma coisa em comum, irmãos. Elas dependem de alguém, elas dependem dos seus pais, dependem dos adultos da sua vida. Ou seja, as crianças dependem e confiam dos seus pais, nos seus pais. Perdão, dos seus pais. Acho que escrevi mal. Dos seus pais. Né? Ou confiam nos seus pais e dependem dos seus pais. As crianças vivem em perfeita paz com essa situação de dependência. E nós adultos, às vezes complicamos. Nós não gostamos de depender de ninguém. Sim ou não? Eu não preciso de ninguém. Isso é um engano, porque nós precisamos uns dos outros. Se tu vivesse nesta terra sem ninguém, tua vida era miserável. Mas é muito...
quer posse e mando. Porque nós achamos que o exigir funciona melhor que o depender. Basta ir a um restaurante e todos estamos lá à espera e não sei o quê, e a mesa tal, e há lá um fulano da mesa tal, e começa a discutir lá com o empregado, ainda fala mais alto e começa a levantar o voz e nós quando olhamos para o lado percebemos que está tudo a ir ali primeiro, porque ele refilou, ele falou, ele exigiu e a gente tem que esperar um bocadinho mais. Então parece que na prática o exigir é alguma coisa que funciona. Mas sabes uma coisa? As coisas importantes da vida nós não as conseguimos exigir. Nós dependemos. Nós não podemos exigir que alguém nos ame. Mas dependemos que alguém nos ama ou não. Nós não podemos exigir muita coisa que de facto é importante. Então as crianças, uma das coisas que elas aprendem a depender dos pais e estão em paz com isso mesmo. Tão bom que nós possamos aprender a depender de Deus e estar em paz com isso mesmo. Aprender não só a depender, mas a confiar em Deus. Há coisas que não estão nas nossas mãos, nós queremos controlar tudo e queremos saber tudo, e mesmo até na teologia cristã, não é? Tu tens que orar, tu tens que fazer, e às vezes dá-se a entender que se nós fizermos tudo isto, mais aquilo, é tipo matemática, então vai acontecer isto. E às vezes nós fazemos essas coisas todas e então não acontece isso como a gente está à espera. E aí nós entramos em crise. E aí nós entramos, o que é que está mal? O que é que eu estou a fazer mal? Onde é que eu pequei? Onde é que eu desobedeci? E aí há uma série de doutores da lei que nos ajudam. Ai, tu pecaste aqui, tu desobedeceste ali, tu estás com medo, deixaste o diabo, deixaste este, deixaste aquele. Há sempre, tal e qual como aqueles homens, os amigos de Jó, não é? Sempre te explicaram que ele está mal. Em Jó 42 percebe-se que o próprio Deus diz, olha, os teus amigos falaram daquilo que não sabiam, nem daquilo que não entendiam. Ninguém entende nada disto. Porque nós às vezes não conseguimos ser que nem as crianças, perceber que há coisas que nós não percebemos, nem temos nada que perceber. Aprendemos a descansar e a depender. Senhor, isto não está nas minhas mãos, está nas tuas mãos, e eu quero viver em paz com isso mesmo. Não tenho controle sobre essas coisas, não tenho controle sobre a vida do A, do C, do D, principalmente dos nossos filhos quando crescem, uma série de coisas na vida, e então nós temos que aprender a quê? A depender de Deus. E a confiar em Deus. Repare que o Gonçalo, a Mafalda, os mais pequenos agora, não é? Eles não andam preocupados. Papá, vamos ter dinheiro para comer amanhã? Não. Tudo o que eles sabem é pedir. As crianças não vivem preocupadas, as crianças não vivem ansiosas, as crianças não vivem duvidosas, elas confiam nos seus pais, dependem dos seus pais. E o que é que Jesus disse aos discípulos? Não é? Olha, é dessa forma que eu quero que vocês vivam. Em Mateus 6, 25, olha, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de vestir, ou pelo que haveis de beber. Olha para as aves do céu, olha, elas não trabalham, nem fiam, olha, mas o Pai Celestial cuida delas, não tendes vós mais valor do que elas. Irmãos, num relacionamento saudável, os que dependem pedem ajuda àqueles de quem dependem. Então, se nós dependemos de Deus, que seja a nossa prioridade nos voltar para Deus e pedir ajuda a Deus. E clamar ao Senhor, e não ter essa vergonha. Um cristão, como eu já ouvi, um cristão que só pede é muito imaturo. Olha, pois que assim seja. Pedi, dá-se-vos-á, busquei e encontrareis. É que às vezes ouvimos tanto ensino, que às vezes, como diz o pastor Cláudio Duarte, diz que um dia ouviu alguém que além de não lhe acrescentar nada, ainda confundiu daquilo que ele já sabia. Mas é que é verdade. Além de não acrescentar nada, ainda me confundo todo. Não, ele é o nosso Pai. Nós somos os seus filhos. Não há que ter preconceito de pedir. Não há que ter preconceito de pedir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 50 vezes. Porque não é birra. Se o nosso coração está aflito, se o nosso coração está aflito com alguma situação, não é? Se o nosso coração, os pais estão aflitos com alguma situação dos filhos, quando vão orar ao Senhor, o que é que sai da boca deles? É clamor por aquele filho que está perdido, que está no mundo das drogas, está no mundo do álcool, está no, sei lá.
Já não vou estar preocupado. Isto é a segunda vez ou a milésima vez, Senhor, é o que está no meu coração e é a angústia que está no meu coração e eu sei que Tu és aquele que cuidas do meu coração e vais libertar o meu coração dessa angústia. E o irmão lá pede, sem qualquer vergonha, sem qualquer preconceito. Nós aprendemos a depender de Deus e a confiar em Deus, que Ele é o nosso Senhor. Quando eu penso nas crianças, outra área que eu estava a pensar em casa é: as crianças são muito menos complicadas do que os adultos. Elas, na verdade, elas são descomplicadas. Por exemplo, nós estamos na igreja e há um irmão que chega assim meio atarefado, ou não sei, a pensar, ele vem assim a olhar para a frente, mas a cabeça dele, sei lá, está na lua, ou está a pensar em tudo, menos, sei lá, não sei se já aconteceu convosco, a gente está a passar por um sítio, já nem se lembra para onde é que passou. Não é? E a pessoa não cumprimentou. E os adultos como é que logo pensam? Não sei. Já nem fala. Não gosta de mim. Tem mania, tal. Agora pensa que já é uma coisa. Chega uma criança, não falou a ninguém. Nem foi ter com essa criança. Ou com os outros que lá estavam. O que é que as crianças fazem? Quando dão conta, essas que já estavam foram falar com ela. Já se sentem em casa, estão mais à vontade. São muito mais descomplicadas. Já repararam? Nós adultos conhecemos duas pessoas, estão um cantinho a conversar, a gente está assim de longe, já estou a dizer mal de alguém. A criança não está nem aí por essas coisas. E quando toca a perdoar, duas crianças estão a brincar, e quando a gente dá conta, passado não sei quanto tempo, está tudo bem, sei quê, de repente, se batem, choram, a gente vai lá, vem para aqui, foi eu. Quando a gente olha, passado 5 minutos, a gente ouve outro grito, é porque já estava a brincar. Eles voltam. E às vezes nós adultos complicamos. Cá me fazem, cá me pagam. Está arriscado na minha lista. Ainda bem que Deus não nos risca da lista dele. Ainda bem que Deus não nos risca. Por isso é que Ele está a dizer, olha, sejamos humildes como estas crianças. Saibamos amar, saibamos perdoar, saibamos ser nós mesmos. E outra característica que eu acho muito interessante nas crianças é que elas são ensináveis. As crianças são uma autêntica esponja. E nós devemos ter muito cuidado. Quem tem filhos, eu ia dizer quem tem bebés, não. Quem tem filhos, seja, ou netos, seja da idade que for, eles são uma autêntica esponja daquilo que nós falamos e daquilo que nós fazemos. Não é? Eles repetem as palavras, eles repetem os gestos, eles repetem as atitudes. E a gente, não faças isso! Pois, mas és tu que fazes, pai. Porque eles aprendem tudo. Eles aprendem tudo. E sabe uma coisa? Às vezes nós, adultos, já não somos assim tão ensináveis. Mesmo na igreja. Achamos que já sabemos tudo. Quando o pastor fala alguma coisa, o pastor, ou seja quem for que pregue, alguma coisa que nós concordamos, uau, pastor, aí uma palavra à maneira. Mas quando ele diz alguma coisa que nós não concordamos, às vezes nem sequer consideramos a possibilidade de ir pensar sobre aquilo que ouvimos. Não, isso é, pá, isso está mal. Quando às vezes falamos com alguns católicos e mostramos o que é que a Bíblia diz sobre as imagens. Não, mas é a Bíblia. Não, a tua também tem. É a Bíblia, mas... Às vezes nós fazemos isso também. Não com as imagens, mas com muitas outras coisas. Às vezes não somos assim tão ensináveis. Só damos atenção àquilo que nos interessa. Só damos atenção àquilo que nos convém. Só aceitamos aquilo que é de acordo com a nossa visão, com a nossa mentalidade, com a nossa coisa de ver igreja. Mas nem sequer consideramos. Essa é a razão porque às vezes estamos a dar conselhos, mas ninguém nos ouve.
Porque há pessoas que não querem conselhos. Há pessoas que querem que lhes falem o que eles querem ouvir. Então escolhe os conselhos que querem ouvir. Não são ensináveis. Isso é uma área que, irmãos, a mim me preocupa. E preocupa para comigo mesmo. Senhor, que eu nunca perca essa humildade de querer aprender. Das coisas que eu ouço e não me encaixam assim à primeira vez. Que em vez de pôr logo fora, isso não foi assim que eu aprendi. Que eu possa dizer, Senhor, deixa-me agarrar isto. E pensar sobre. Ao longo dos anos eu tenho mudado muitas coisas. Mesmo até teologicamente. E foi a ouvir pessoas diferentes da linha que eu estava habituado a ouvir. Um colega meu, eu considero ouvir um teólogo, ele disse, ele acredita no Espírito Santo. Essa coisa de batismo nos digas lá. E ainda houve gente que não acredita nisso, pá. Eu disse, quão enganado tu estás. Olha, o homem tem muito para nos ensinar. Mas essa é a nossa mentalidade. Se não acredita nisto ou naquilo, ou a gente acha que não acredita, já nem sequer ouvimos. Então às vezes tornamos que nem aqueles, vou mesmo dizer um nome, os burros. Claro que não é vocês nem eu, mas estou a dizer é como aqueles que usam aquelas palas e a gente só vê desta forma. Porque tudo o que houve diferente mete logo de lado. Nem sequer considera a possibilidade de ir pensar honestamente acerca daquilo. E quando pensamos honestamente acerca de uma coisa, pode-se chegar, não, de facto, não faz sentido, ok? Metemos de lado. Mas se calhar podemos chegar à conclusão, não, faz sentido. Faz sentido. Deixa-me cá eu pensar. Senhor, ajuda-me a mudar. Não importa a idade que eu tenha. Não importa se eu sempre falei daquela forma. Eu quero mudar. Eu quero mudar. Eu quero mudar. Quantas pessoas nós conhecemos que vivem de problema em problema? E por mais conselhos vocês deem, vocês já dizem assim, olha, nem vale a pena dizer nada. Porquê? Porque ele não ouve. Faz sempre o mesmo. Anda sempre a cair, anda sempre a ter o mesmo problema, anda sempre em dificuldades. A gente conhece há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos que eu conheço pessoas que fazem sempre as mesmas coisas. Porque não tem um espírito ensinado. Então qual é o meu conselho nesta manhã? Jesus disse, olha, a não ser que nós nos tornemos como crianças, nos convertemos a ter a humildade dessa criança, ter essa espontaneidade, ser genuíno, ser autêntico, como nós falamos, a ser descomplicados, a ser pessoas que aprendemos a depender de Deus, a confiar em Deus. E ser, acima de tudo, pessoas ensináveis. E o meu primeiro conselho para terminarmos é renovar a nossa mente. Porque quando ele diz a não ser que nós o que é isso converter? Tem a ver com renovar a nossa mente. Renovar a nossa maneira de pensar. Porque há muitas coisas que nós pensamos que têm a ver com aquilo que nós ouvimos, tem a ver com aquilo que nos é dito, tem a ver com aquilo que experimentamos, tem a ver com aquilo que trazemos das nossas experiências, tem a ver com a cultura da nossa terra, etc. Mas muitas coisas são lixo, sim. Existem tantos pensamentos que parecem populares e são populares no mundo, mas são autêntico lixo, porque não são de acordo com a palavra de Deus. Muitos ditados populares, cá se faz, cá se paga. Não vejo isso na Bíblia. Deus escreve direito por linhas tortas. Não vejo isso na Bíblia. A vingança serve-se de fria. Não vejo isso na Bíblia. Há muita coisa que não vê, mas é popular. É o conselho que as pessoas dão. É assim que as pessoas vivem. Mas são lixo. Por isso é que em Romanos capítulo 2, versículo 12, ele diz assim, olha, não vos conformeis com este mundo. Não é com o mundo, a natureza, mas maneira de viver, a maneira de pensar, a maneira de agir. Não vos conformem, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe porquê é que nós não pregamos a palavra de Deus em latim? Porque é para nós entendermos o que é que a Bíblia diz.
Porque é que nós pregamos a palavra de Deus ao domingo? Porque é que nós vimos ao domingo para ouvir a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus renova a nossa maneira de pensar. Nós não vimos ao domingo para passar tempo. O pastor não está aqui meia hora, ou seja, que for, o tempo que for, tipo uma performance para vocês aplaudirem e dizer, oh uau, falou bem. Não, que a palavra de Deus transforma a nossa vida, que a palavra de Deus confronta a nossa vida, que a palavra de Deus nos aponta e que estás errado, muda a tua maneira de pensar, porque se não mudares, nem no reino dos céus tu vais poder entrar. A menos que sejamos como crianças, não poderemos entrar no reino dos céus. E por último, segundo conselho e último, permite que o Espírito Santo encha a tua vida. João 14,16, eu termino com esta passagem. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quando eu estava a ouvir aquela pessoa, e de repente eu dou comigo a não saber orar, a ter medo de orar, não é não saber, a ter medo. Não quer dizer que aquilo que aquela pessoa disse não é verdade. É verdade. Mas nós temos o Espírito Santo. Senhor, eu não quero pôr fora aquilo que a pessoa disse. Mas Senhor, fala ao meu coração. Eu não quero viver num colete de forças. Quero crescer, quero aprender, quero melhorar, mas não quero saltar etapas. E foi na comunhão com Deus e com o Espírito Santo que eu comecei a orar como eu orava. E voltei de novo a sentir a presença de Deus. E voltei de novo a ter prazer em estar naquele lugar, a louvar e adorar ao Senhor. O Espírito Santo é aquele que nos unge, é aquele que nos capacita, é aquele que nos fortalece, é aquele que nos restaura. Há coisas por nós mesmos, sozinhos, nós não vamos conseguir fazer. Na nossa força nós não vamos conseguir fazer. Na nossa força há coisas que às vezes não conseguimos perdoar. Na nossa força há coisas que às vezes não conseguimos mudar. Na nossa força às vezes há mentalidades e experimentamos tantos anos a experimentar daquela forma, que nós já nem sabemos viver de outra forma. E nós precisamos de Espírito Santo, ajuda-me Senhor, ajuda-me Senhor. Porque há autênticos castelos na nossa vida. Uma pessoa que sofre financeiramente durante anos e anos e anos, não é porque vem à igreja e ouve o pastor dizer, Deus supra a tua necessidade, vai lá, vamos confiar em Deus. O castelo está a dizer, eu é que sei, amanhã eu é que sei o dinheiro que tenho. Eu é que sei o dinheiro que tenho, pastor, isso é tudo muito bonito. O que eu estou a dizer é verdade, mas o que aquela pessoa está a dizer também é verdade, e ele não está a conseguir, claro, por isso é que precisamos do Espírito Santo. Senhor, aquilo que eu experimento não quer dizer que seja a realidade. Aquilo que eu experimento não quer dizer que seja a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Os céus e a terra passarão, mas a sua palavra, ela não passará. E eu quero experimentar a palavra de Deus. Eu quero viver a palavra de Deus. Eu quero experimentar tudo aquilo que a palavra de Deus diz que é para mim. Eu quero. Então eu preciso abrir o meu coração e dizer, Espírito Santo, vem sobre mim. Espírito Santo, ajuda-me a aplicar o conhecimento que eu tenho, porque sabedoria é diferente do conhecimento. Eu posso ter muito conhecimento da Bíblia e não conseguir aplicá-la no meu dia a dia. Sabedoria é a capacidade de aplicar na prática o conhecimento que eu tenho. E a gente tem conhecimento, mas a gente tem muito mais sabedoria do que conhecimento. E nós precisamos de sabedoria. O Espírito Santo ajuda-me. Espírito Santo ajuda-me. Será que podemos ficar de pé nesta manhã e dizer isso mesmo? Espírito Santo ajuda-me. Ajuda-me a mudar. Será que às vezes nós perdemos aquela genuinidade de estar na presença de Deus? Se calhar perdemos aquela maneira de autêntica. Então precisamos pedir ajuda a Deus. Se calhar perdemos aquela confiança em Deus, o depender de Deus, o confiar em Deus, o estar em paz com isso mesmo. E às vezes não estamos em paz, estamos em conflito. Precisamos pedir, Espírito Santo, ajuda-me a mudar. Às vezes somos pessoas que não somos ensináveis. Podemos não entender isso, mas essa é a realidade. Tudo o que as pessoas dizem que nós não concordamos, nós ficamos contra, nós não gostamos, nós pomos de lado, pronto, a vida continua, também não preciso dele para nada.
Não é verdade. Deus usa pessoas para nos falar. Deus usa pessoas para nos dar conselhos. Deus fala-nos através de pessoas. Às vezes estamos a pôr de lado. Ouçam isto. Às vezes estamos a orar. Senhor, ajuda-me. E Deus envia alguém para te dar um conselho que é Deus a falar. E nós pomos de lado. E depois continuamos. Senhor, ajuda-me. Ouve, eu enviei-te alguém. Então precisamos de quem? Do Espírito Santo. Para às vezes ter esse discernimento. Olha, aquela palavra foi Deus, porque eu orei isto, eu estive a pedir isto a Deus, eu estive a pedir direção, eu estive a pedir discernimento, eu estive a pedir, e Deus usou aquela pessoa. Deus, aquela pessoa nem sabe, nem tem que saber, mas eu preciso desse discernimento. Quem é que me dá esse discernimento? O Espírito Santo. Então fecha os teus olhos agora mesmo, levanta o teu braço e convida o Espírito Santo a falar à tua vida. Convida o Espírito Santo, ministra a minha vida, ministra o meu coração, Senhor. Oh, coloca todas as tuas dificuldades, a não ser que nós nos tornemos humildes como as crianças. A não ser que nós nos tornemos humildes como as crianças, nós possamos levantar os braços e dizer: Espírito Santo, és bem-vindo, Senhor, enche-me de Ti, enche-me de Ti. O Espírito Santo vai-te ajudar a vencer, o Espírito Santo vai-te ajudar a mudar, o Espírito Santo vai-te ajudar a perdoar, o Espírito Santo vai-te ajudar a amar essas pessoas, a se dar, a fazer. O Espírito Santo vai-te dar sabedoria lá no teu trabalho, como fazer. Às vezes estamos preocupados como lidar com aquela situação, o que fazer. Já dei 1001 volta e às vezes pensamos que o Espírito Santo é só para, sei lá, ao domingo quando nós estamos a cantar e a louvar a Deus. Não, Ele é o Paracletos, ou seja, o Consolador, aquele que está connosco. Irmãos, pensem numa pessoa contigo 24 horas, é o Espírito Santo de Deus. Ele está conosco. Ele não é uma força, é como uma força, mas Ele é uma pessoa. Ele não é um fogo, é como um fogo, mas Ele é uma pessoa. Ele não é uma pomba, a Bíblia diz é como uma pomba, mas Ele é uma pessoa que está em nós, vive em cada um de nós. E que tu podes dizer: Espírito Santo, dá-me sabedoria. Espírito Santo, como é que eu posso fazer isto? Espírito Santo, como é que eu posso fazer aquilo? Espírito Santo, dá-me graça, dá-me sabedoria, dá-me força. Eu não sei o que é que tu necessitas nesta manhã, mas levanta o teu braço e diz: Espírito Santo, obrigado pela tua presença na minha vida. Obrigado pela tua presença na minha vida. Levanta a tua boca, levanta os teus braços, abre a tua boca, fala agora mesmo. Espírito Santo, fala ao meu coração, fala ao meu coração. Pede aquilo que tu necessitas, porque Ele está aqui para suprir a tua necessidade, para falar ao teu coração, em nome de Jesus. Aleluia.